Em um restaurante de luxo, um milionário fazia piadas em um idioma que acreditava ser secreto. A garçonete, silenciosa até então, guardava um talento inesperado que mudaria tudo. Quando ela respondeu de forma impecável, o salão inteiro ficou em choque. O que aconteceu depois transformou completamente o destino dos dois. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O brilho suave dos lustres de cristal mal conseguia disfarçar o cansaço que pesava sobre os ombros de Ana. Naquele restaurante, o Le Grand Chef, cada noite era um espetáculo de luxo e exigência. Toalhas de linho imaculado, talheres reluzentes e arranjos florais exuberantes compunham o cenário de uma vida que ela observava de longe, servindo sorrisos e pratos elaborados, enquanto sua própria realidade era um emaranhado de desafios. Aos 20 e poucos anos, Ana dividia seus dias entre as aulas de literatura russa na faculdade e as visitas ao hospital, onde sua mãe, Dona Lúcia, travava uma batalha silenciosa e dolorosa contra o câncer. Cada gorjeta, cada turno exaustivo, era um pequeno tijolo na construção de um futuro incerto, mas sonhado, e mais urgentemente, um alívio para os custos do tratamento médico. O café Aurora, com suas mesas de ferro forjado e cadeiras estofadas em veludo vermelho, parecia um palco improvável para o reencontro entre Ana e Ivan Volkov. A luz do sol da tarde filtrava-se pelas janelas, suavizando a imponência do empresário, que já a aguardava com uma xícara de chá intocada. Ana, pontual como sempre, sentou-se à frente dele, sentindo uma mistura de apreensão e curiosidade. A proposta de estágio ainda ecoava em sua mente, um convite tentador, mas vindo de alguém que, horas antes, a havia diminuído com palavras. Senhorita Hannah, Volkov começou, sua voz agora desprovida da arrogância da noite anterior. Agradeço por ter aceito meu convite. Entendo sua hesitação e peço novamente desculpas pela minha conduta no restaurante. Não é meu costume, mas confesso que sua resposta me pegou de surpresa e me fez refletir. Ele fez uma pausa, observando a expressão cautelosa dela. Minha empresa, a Volkov Holdings, está expandindo suas operações no Brasil. Precisamos de alguém com fluência em russo e português para atuar na tradução de documentos, acompanhamento de reuniões com parceiros internacionais e, eventualmente, viagens. É uma posição de grande responsabilidade e, naturalmente, muito bem remunerada. Ana ouvia atentamente, tentando decifrar a sinceridade em seu olhar. A oferta era irrecusável em sua situação, mas a desconfiança ainda pairava. E por quê? Sr. Volkov, há muitos profissionais qualificados no mercado. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele, porque você não é apenas qualificada. Você demonstrou coragem, inteligência e uma paixão genuína pela cultura russa que vai além do acadêmico. Suas referências a Dostoiévski não foram apenas um golpe de mestre, mas a prova de um conhecimento profundo. E, para ser franco, preciso de pessoas que não tenham medo de me desafiar, de me fazer ver as coisas de outra perspectiva. A conversa se estendeu por mais de 1 hora. Volkov detalhou as funções, os benefícios, as expectativas. Ana fez perguntas incisivas sobre a estrutura da empresa, a equipe, a cultura organizacional. Aos poucos, a fachada de arrogância que ele havia exibido no restaurante começou a se desvanecer, revelando um homem de negócios astuto, sim, mas também surpreendentemente direto e, por vezes, até vulnerável. O Brasil tem um significado especial para mim, ele confessou, desviando o olhar para a rua movimentada. Minha mãe, antes de falecer, tinha um carinho imenso por este país. Ela sempre dizia que havia uma parte de sua história que estava ligada a estas terras, uma memória que ela guardava com muito afeto, mas nunca me revelou completamente. Talvez por isso eu tenha me sentido tão atraído a investir aqui. Havia uma melancolia genuína em suas palavras, um vislumbre de uma dor antiga que humanizava o milionário. Ana sentiu um nó na garganta. A menção à mãe falecida ressoou com sua própria realidade, com a batalha que Dona Lúcia travava. A proposta, que antes parecia apenas uma oportunidade profissional,
agora ganhava contornos mais complexos, quase pessoais. Era a chance de aplicar seus estudos, de garantir um futuro mais seguro para sua mãe, de sair da rotina exaustiva que a consumia. A hesitação deu lugar a uma decisão firme. Eu aceito, Sr. Volkov, ela disse, estendendo a mão para um aperto. Agradeço a oportunidade. Darei o meu melhor. O aperto de mão foi firme. Naquele instante, Ana não era mais a garçonete invisível. Ela era uma profissional reconhecida, pronta para um novo capítulo. Nos dias que se seguiram, a transformação foi rápida e avassaladora. Ela mergulhou de cabeça no universo da Volkov Holdings, aprendendo sobre o mercado de commodities, as nuances das negociações internacionais e a complexidade das relações diplomáticas. Pela primeira vez, sentia-se valorizada por sua competência, por sua mente aguçada, e não apenas por sua aparência ou sua capacidade de servir. O cansaço ainda existia, mas agora era um cansaço diferente, o de quem está construindo algo, o de quem está, finalmente, no caminho certo. Os dias na Volkov Holdings eram um turbilhão de informações e desafios. O escritório, com suas paredes de vidro e vista panorâmica da cidade, era um contraste gritante com o burburinho do Legrand Chef. Ana mergulhou de cabeça nas planilhas, nos relatórios financeiros e nos intrincados documentos jurídicos, todos exigindo sua fluência, impecável em russo e português. As reuniões eram intensas, repletas de termos técnicos e decisões rápidas, mas Ana, com sua mente afiada e sua disciplina de estudante, absorvia tudo como uma esponja. Pela primeira vez, sentia o peso da responsabilidade profissional, mas também a euforia de ser reconhecida por sua inteligência e dedicação. Ainda assim, a sombra da doença de sua mãe pairava sobre ela. As visitas ao hospital continuavam, e a cada dia, a fragilidade de Dona Lúcia se tornava mais evidente. Os médicos, com expressões sérias, começaram a falar sobre opções mais agressivas, um tratamento experimental que prometia resultados, mas cujo custo era exorbitante, muito além do que Ana poderia sonhar em bancar, mesmo com seu novo e generoso salário. A angústia apertava o peito, e as noites se tornavam mais curtas, divididas entre o estudo dos documentos da empresa e a busca incessante por soluções para a mãe. Ivan Volkov, no ambiente de trabalho, era uma figura diferente do homem arrogante do restaurante. Profissional, exigente, mas sempre justo, ele observava Ana com uma atenção discreta. Notava sua dedicação, sua capacidade de aprender e a paixão com que se entregava a cada tarefa. As conversas sobre literatura russa, que haviam marcado o primeiro encontro, agora eram substituídas por discussões sobre estratégias de mercado e projeções financeiras. Mas o respeito mútuo, uma semente plantada naquela noite, crescia silenciosamente entre eles. Certa tarde, Ana estava em sua mesa tentando conciliar um relatório complexo com a notícia de que o tratamento experimental de sua mãe precisava começar o mais rápido possível. As lágrimas ameaçavam vir, mas ela as conteve, focando na tela do computador. Foi quando Volkov se aproximou, com sua presença imponente. Senhorita Ana, preciso de uma tradução urgente para um documento que será enviado a Moscou. Está com tempo agora? Ana assentiu, limpando discretamente os olhos. Sim, Sr. Volkov, estou à disposição. Ele percebeu o brilho úmido em seus olhos. Está tudo bem, Ana? Parece preocupada. Hesitante, ela decidiu compartilhar um pedaço de sua angústia. É minha mãe, Sr. Volkov. O tratamento dela é muito caro. Não sei como vou conseguir. A voz falhou um pouco. Volkov a ouviu com atenção, a expressão séria. Entendo. A saúde de quem amamos é sempre a nossa maior prioridade. Ele fez uma pausa pensativo. Ana, sei que acabou de começar, mas a empresa tem um programa de adiantamento salarial para casos de emergência. Posso providenciar para que uma parte significativa do seu salário seja adiantada para cobrir os custos iniciais. Não é um empréstimo, é um adiantamento. Você o pagará com seu trabalho, sem juros ou pressões. Ana o olhou, chocada. A oferta era um sopro de esperança, em meio ao desespero. Mas, Sr. Volkov, eu não sei se... Não há se, Ana.
Ele interrompeu com uma gentileza inesperada. É o mínimo que podemos fazer por uma funcionária tão dedicada. Pense nisso como um investimento, em você e no futuro da sua mãe. Naquele momento, a imagem do milionário arrogante se desfez completamente. Por trás da fachada fria e calculista, Ana vislumbrou um homem de empatia, marcado talvez por suas próprias perdas, como havia mencionado no café. Aquele gesto de generosidade, sem pedir nada em troca, não apenas aliviou um peso imenso de seus ombros, mas também plantou uma nova semente em seu coração, a de uma gratidão profunda e de um respeito que ia muito além da relação profissional. A vida de Ana estava mudando, e com ela sua percepção sobre Ivan Volkov. O adiantamento salarial de Ivan Volkov foi um divisor de águas na vida de Ana. Com o dinheiro, Dona Lúcia pôde iniciar o tratamento experimental, e a esperança, que andava tão escassa, voltou a florescer no pequeno apartamento delas. Ana sentia um alívio imenso, e sua gratidão para com Volkov se aprofundava a cada dia. No trabalho, ela redobrava seus esforços, determinada a justificar a confiança e a generosidade que lhe haviam sido depositadas. A rotina na Volkov Holdings era intensa, mas Ana se sentia cada vez mais à vontade. Sua fluência em russo e seu conhecimento da cultura se mostravam inestimáveis, e ela rapidamente se tornou a ponte essencial entre a sede em Moscou e as operações no Brasil. As reuniões com os executivos russos, antes um desafio, agora eram oportunidades para demonstrar sua competência, e ela se via traduzindo não apenas palavras, mas nuances culturais e intenções. Volkov, por sua vez, continuava a observá-la, não apenas como uma funcionária valiosa, mas com um interesse que ia além do profissional. Ele notava a resiliência de Ana, sua capacidade de enfrentar adversidades com uma força silenciosa. As conversas entre eles, antes formais, começaram a adquirir um tom mais pessoal, embora sempre dentro dos limites do ambiente de trabalho. Ele, por vezes, compartilhava pequenas histórias sobre sua vida em Moscou, sobre a complexidade de gerir um império global, e Ana percebia a solidão que, por vezes, acompanhava o poder. Um dia, enquanto revisavam um contrato de importação de grãos, Volkov parou, olhando para Ana com uma expressão pensativa. Ana, você já esteve na Rússia? Ela balançou a cabeça. Infelizmente não, Sr. Volkov. Meu sonho sempre foi conhecer, mas as circunstâncias nunca permitiram. Entendo. É um país de contrastes, de uma beleza brutal e uma história riquíssima. Tenho certeza de que você adoraria. Ele fez uma pausa. Estamos planejando uma série de reuniões importantes em Moscou no próximo mês. A presença de um tradutor e de alguém que entenda a cultura local é fundamental. Gostaria que você me acompanhasse. O convite a pegou de surpresa. Moscou era a realização de um sonho, mas também um passo gigantesco em sua carreira. A ideia de viajar para o coração da Rússia, o berço da literatura que tanto amava, era emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Seria uma honra, Sr. Volkov, ela respondeu, a voz embargada pela emoção contida. Agradeço a confiança. Os preparativos para a viagem começaram imediatamente. Ana se dedicou a estudar ainda mais sobre a economia russa, os costumes locais e os perfis dos parceiros que encontrariam. Antes de embarcar, ela fez uma visita especial à sua mãe. Dona Lúcia, embora ainda frágil, mostrava sinais de melhora, e o brilho em seus olhos ao ouvir sobre a viagem de Ana era um bálsamo para o coração da filha. Vá, minha filha, Dona Lúcia disse, segurando a mão de Ana com carinho. Aproveite cada momento. É a sua chance de voar, de mostrar ao mundo o seu valor. E não se preocupe comigo, estarei bem. Com o coração mais leve, mas ainda com uma ponta de ansiedade, Ana embarcou no voo para Moscou. A cidade, com suas cúpulas douradas e sua arquitetura imponente, a aguardava. Ela não sabia, mas aquela viagem não seria apenas mais um passo em sua carreira. Seria o início de uma jornada de descobertas que mudaria para sempre sua compreensão sobre si mesma, sobre Ivan Volkov e sobre os laços invisíveis que conectam as pessoas através do tempo e da distância. Moscou era um espetáculo para os
olhos e para a alma de Ana. A vastidão da Praça Vermelha, a imponência do Kremlin, as cúpulas coloridas da Catedral de São Basílio, tudo parecia saído das páginas dos livros que ela tanto amava. A cidade, vibrante e cheia de história, a acolheu com um frio cortante, mas também com uma energia contagiante. Durante o dia, a agenda era apertada, reuniões estratégicas, negociações complexas e visitas a instalações da Volkov Holdings. Ana se desdobrava, traduzindo com precisão, oferecendo insights culturais e impressionando a todos com sua desenvoltura. Ivan Volkov, em seu próprio território, era ainda mais imponente. Ele conduzia as reuniões com maestria, sua voz ressoando com autoridade, mas sempre atento às contribuições de Ana. Ela percebia que, longe do Brasil, ele parecia relaxar um pouco, mostrando um lado mais descontraído em momentos informais, revelando um humor sutil e uma paixão genuína por sua terra natal. Em uma das noites, após um jantar de negócios particularmente exaustivo, Volkov surpreendeu Ana. Amanhã teremos um dia mais leve, Ana. Gostaria de te levar a um lugar especial. Não é parte da agenda oficial, mas é um lugar que significa muito para mim. A curiosidade de Ana foi despertada. No dia seguinte, sob um céu cinzento e com a neve começando a cair levemente, Volkov a levou para fora do centro agitado da cidade, para um bairro mais antigo e silencioso. Eles pararam em frente a um prédio modesto, de arquitetura simples que parecia ter parado no tempo. Não havia luxo, nem a opulência que ela associara a Volkov. Este lugar, ele começou, a voz um pouco embargada. Foi onde minha mãe viveu, por muitos anos. Ela insistiu em mantê-lo mesmo depois de minha família ter prosperado. Dizia que era seu refúgio, seu santuário de memórias. Ana o seguiu para dentro do pequeno apartamento. O ambiente era acolhedor, com móveis antigos, mas bem cuidados, e um cheiro suave de madeira e livros. As paredes eram adornadas com fotografias, em preto e branco, retratando rostos desconhecidos, paisagens antigas e momentos de uma vida simples. Havia uma estante repleta de livros, muitos deles em português, o que chamou a atenção de Ana. Volkov apontou para uma pequena escrivaninha de madeira, onde pilhas de cartas amareladas estavam cuidadosamente organizadas. Minha mãe era uma mulher de muitos segredos, Ana. Ela guardava essas cartas com um carinho imenso, mas nunca me deixou lê-las. Dizia que eram parte de uma história que ela ainda não estava pronta para compartilhar. Depois que ela se foi, eu não tive coragem de mexer nelas até agora. Ele pegou um maço de cartas, as mãos tremendo levemente. Sinto que, de alguma forma, este lugar e essas cartas estão conectados àquela história que ela mencionou sobre o Brasil. E por alguma razão, sinto que você deveria estar aqui comigo, Ana. Ana sentiu um arrepio na espinha. O peso daquele momento era palpável. Ali, naquele pequeno apartamento em Moscou, o poderoso Ivan Volkov parecia um homem comum, vulnerável, buscando respostas para um passado que o assombrava. Ela se aproximou da escrivaninha, o coração batendo forte, sentindo que estava prestes a testemunhar algo que transcendia a relação profissional, algo que poderia mudar a vida de ambos, para sempre. O mistério que envolvia a mãe de Volkov e sua ligação com o Brasil estava prestes a ser desvendado. O silêncio no pequeno apartamento era quase reverente, preenchido apenas pelo crepitar suave da lareira e pelo som distante da cidade. Ivan Volkov, com as mãos ainda tremendo, abriu o primeiro envelope. As cartas, escritas em um português elegante e um pouco desbotado pelo tempo, eram de uma caligrafia feminina e delicada. Ana se aproximou sentindo a gravidade do momento, e Volkov, quase instintivamente, entregou-lhe a primeira carta. Por favor, Ana, ele disse, a voz rouca de emoção, leia para mim. Sinto que preciso ouvir isso na sua voz. Ana pegou a carta com cuidado, seus olhos percorrendo as linhas antigas. Começou a ler, e cada palavra parecia desvendar um pedaço de um quebra-cabeça há muito esquecido. A carta era datada de décadas atrás, e a remetente, uma mulher chamada Helena, escrevia para sua amada irmã, Irina. O coração de Ana deu um salto. Irina era o nome da mãe de Ivan.
A carta descrevia a vida de Helena no Brasil, sua saudade, da irmã que havia partido para a Rússia, as dificuldades e alegrias de uma vida simples, mas cheia de esperança. Havia menções a uma filha pequena, uma menina chamada Lúcia, que estava crescendo forte e saudável, com os olhos curiosos e a paixão pelos livros da mãe. Lúcia. O nome ressoou na mente de Ana como um sino. Era o nome de sua própria mãe. Volkov ouvia com uma intensidade palpável, seus olhos fixos em Ana, buscando em sua expressão qualquer pista. À medida que Ana lia mais cartas, a história se desdobrava. Helena e Irina eram meio-irmãs, filhas do mesmo pai, um diplomata russo que havia vivido no Brasil por um tempo antes de retornar à sua terra natal, levando Irina consigo. Helena havia permanecido criando sua filha Lúcia com a esperança de um dia reencontrar a irmã. As cartas eram um elo tênue, mas persistente, entre dois mundos, duas vidas separadas pela distância e pelas circunstâncias. A cada nova revelação, Ana sentia um choque elétrico percorrer seu corpo. As peças se encaixavam com uma precisão assustadora. Sua mãe, Lúcia, filha de Helena, era sobrinha de Irina, a mãe de Ivan Volkov. Isso significava que Ivan e ela eram primos de segundo grau. A garçonete que ele havia zombado no restaurante, a estudante que ele havia contratado, era na verdade sua parente. Ana parou de ler a carta tremendo em suas mãos. Levantou os olhos para Volkov, que a observava com uma mistura de confusão e uma crescente compreensão. Senhor Volkov, ela começou, a voz embargada. Minha mãe. O nome dela é Lúcia. E ela sempre falou de uma tia que viveu na Rússia, uma história que ela ouviu de sua mãe, Helena, mas que nunca foi totalmente explicada. Os olhos de Ivan se arregalaram. Ele pegou uma das fotos antigas na escrivaninha, uma imagem de duas jovens, uma delas inegavelmente sua mãe, Irina. A outra, com um sorriso gentil e olhos cheios de vida, era a imagem de Helena, a avó de Ana. Não pode ser, ele sussurrou a voz quase inaudível. Minha mãe, sua mãe, elas eram irmãs. O ar no apartamento ficou denso com a magnitude da revelação. O encontro que havia começado com uma provocação em russo no luxuoso Le Grand Chef havia levado a um reencontro de histórias separadas pelo tempo e pela distância. A garçonete que ele chamara de Linda em tom de deboche era, na verdade, parte de sua própria família, parte de uma memória que ele inconscientemente buscava recuperar. O milionário, antes símbolo de arrogância, tornava-se agora o elo entre o passado e um futuro possível, um futuro onde os laços de sangue se revelavam de forma inesperada e profunda. A revelação no pequeno apartamento em Moscou deixou Ana e Ivan em um estado de choque e admiração. As cartas, antes apenas velhos papéis, agora eram a prova tangível de uma conexão familiar que transcendia continentes e gerações. Ivan, o homem de negócios implacável, estava visivelmente abalado. Ele sentou-se na poltrona antiga, as mãos cobrindo o rosto, processando a avalanche de informações. Ana, por sua vez, sentia uma mistura de euforia e incredulidade. Sua vida, já tão cheia de reviravoltas, acabava de ganhar um capítulo totalmente inesperado. Então, somos primos, Ivan disse, levantando o olhar para Ana, um sorriso fraco surgindo em seus lábios. Havia uma nova luz em seus olhos, uma mistura de surpresa e um calor recém-descoberto. É inacreditável. Minha mãe sempre foi tão reservada sobre o passado que eu nunca imaginei que ela tivesse uma irmã no Brasil, e muito menos que essa irmã fosse a avó da nossa Ana. Ana sorriu de volta, sentindo uma conexão instantânea e profunda com aquele homem que, até poucas horas antes, era apenas seu chefe. É como um roteiro de novela, não é, Ivan? Tão improvável, tão dramático. Eles passaram as horas seguintes mergulhados nas cartas e fotografias. Cada linha lida, cada imagem observada adicionava um novo detalhe à saga. Das duas irmãs separadas, descobriram que Helena e Irina haviam trocado correspondências por muitos anos, até que a comunicação se tornou mais esporádica, e depois
cessou completamente, provavelmente devido às dificuldades da época e à distância. A mãe de Ivan havia guardado as cartas como um tesouro, uma ponte para uma parte de si que ela nunca havia revelado. Minha mãe sempre teve um olhar melancólico quando falava do Brasil. Ivan refletiu. Agora entendo o porquê. Ela guardava a dor da separação de sua irmã, a saudade de uma vida que poderia ter sido diferente. Ana sentiu uma onda de compaixão por Irina, a tia-avó que ela nunca conheceu, e por Ivan, que agora desvendava segredos familiares tão profundos. Aquele momento íntimo compartilhado em um apartamento cheio de memórias solidificou um vínculo que ia muito além do profissional. A arrogância inicial de Volkov havia sido completamente apagada, substituída por uma vulnerabilidade e uma humanidade que Ana jamais esperaria encontrar. Precisamos contar à sua mãe, Ana, Ivan disse, a voz cheia de um novo propósito. Ela tem o direito de saber sobre sua tia, sobre essa parte de sua história. E eu gostaria de conhecê-la. De alguma forma sinto que ela pode preencher lacunas que minha própria mãe deixou. A ideia de apresentar Ivan Volkov, o poderoso milionário russo, e agora seu primo, a sua mãe, Dona Lúcia, parecia surreal. Mas Ana sabia que era o certo a fazer. Aquela revelação não era apenas sobre eles. Era sobre resgatar uma memória familiar, sobre reconectar um passado que havia sido fragmentado. De volta ao hotel, Ana ligou para o Brasil, o coração aos pulos. Dona Lúcia atendeu, a voz ainda um pouco fraca, mas com um tom de melhora. Mãe, eu tenho algo muito importante para te contar. Ana começou tentando conter a emoção. Algo que vai mudar tudo. Ela narrou a descoberta, as cartas, a conexão familiar, a história de Helena e Irina e a verdade sobre Ivan. Dona Lúcia ouviu em silêncio e Ana podia sentir a respiração dela se acelerar do outro lado da linha. Quando Ana terminou, houve um longo silêncio. Então, a voz de Dona Lúcia, embargada pela emoção, finalmente quebrou o silêncio. Minha mãe, minha querida mãe, ela sempre falou de uma irmã. Eu nunca pensei que um dia essa história pudesse se tornar tão real. As lágrimas de Dona Lúcia eram de surpresa e de uma alegria profunda, a alegria de uma memória familiar, que finalmente encontrava seu lugar. A vida de Ana e a de sua família nunca mais seria a mesma. O retorno ao Brasil foi diferente. Ana não era mais a mesma garçonete que partira em busca de uma oportunidade. Ela era uma mulher com uma nova compreensão de sua própria história, com um parente inesperado e um futuro que se desenhava de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Ivan Volkov, ao seu lado no voo de volta, também parecia transformado. A formalidade entre eles havia dado lugar a uma cumplicidade silenciosa, uma compreensão mútua que nascia da descoberta de um elo de sangue. Assim que desembarcaram, a prioridade de Ana foi levar Ivan para conhecer Dona Lúcia. O encontro aconteceu no apartamento simples de Ana, um cenário humilde para um momento tão grandioso. Dona Lúcia, ainda em recuperação, estava sentada na sala, visivelmente emocionada e ansiosa. Quando Ivan entrou, acompanhado de Ana, um silêncio carregado de expectativa preencheu o ambiente. Ivan, que havia enfrentado os maiores magnatas e líderes mundiais com sua postura inabalável, parecia estranhamente nervoso. Ele se aproximou de Dona Lúcia, seus olhos azuis fixos nos dela. Dona Lúcia, ele começou, sua voz suave e respeitosa. É uma honra finalmente conhecê-la. Sou Ivan Volkov, seu sobrinho. Dona Lúcia, com as mãos trêmulas, estendeu a mão para ele. Ivan, minha mãe sempre falou de uma irmã, Irina. Eu sempre soube que havia uma parte da minha família na Rússia, mas nunca pensei que um dia eu a encontraria, ou melhor, um pedaço dela. As lágrimas rolaram por seu rosto envelhecido, mas eram lágrimas de alegria e de um alívio profundo. Ivan segurou a mão dela com carinho. Minha mãe também guardava essa história, Dona Lúcia. As cartas de sua mãe, Helena, foram um tesouro para ela. Lamento que elas nunca tenham tido a chance de se reencontrar. A conversa se estendeu por horas. Ana, sentada entre os dois, observava a cena com o coração apertado de emoção. Dona Lúcia, que sempre foi uma mulher forte,
mais reservada sobre seu passado, abriu-se, compartilhando memórias de sua mãe, Helena, e das histórias que ela contava sobre sua irmã russa. Ivan, por sua vez, falou de Irina, de sua personalidade forte e de como ela sempre carregou uma certa melancolia, agora compreendida. Aos poucos, a barreira da formalidade se desfez e um novo laço familiar começou a se formar. Ivan, o milionário e imponente, revelou-se um ouvinte atento e um contador de histórias cativante. Ele e Dona Lúcia descobriram afinidades, pequenos detalhes que conectavam suas famílias, suas culturas, seus passados. A presença de Ivan na vida delas trouxe, não apenas a revelação de um parentesco, mas também uma nova camada de segurança. Com o tratamento experimental de Dona Lúcia em andamento e mostrando sinais promissores, a preocupação financeira diminuiu significativamente. Ana, agora, não era apenas a funcionária de confiança da Volkov Holdings. Ela era parte da família, de Ivan e ele, um protetor inesperado. Naquela noite, depois que Ivan partiu, Ana sentou-se ao lado de sua mãe. "Mãe, a senhora está bem?" Dona Lúcia sorriu, um sorriso que Ana não via há muito tempo. "Estou mais do que bem, minha filha. Estou feliz. É como se um pedaço que faltava na minha vida, na nossa história, finalmente tivesse sido encontrado." E pensar que tudo começou com uma garçonete respondendo a um milionário em russo. Ela riu, uma risada leve e cheia de vida. Ana riu também, o coração transbordando de gratidão e de um sentimento de pertencimento. O que havia começado como uma ofensa, uma provocação em um restaurante luxuoso, havia se transformado em uma ponte entre dois mundos, duas famílias, e havia revelado que o destino, por vezes, tem seus próprios e surpreendentes roteiros. A vida de fato nunca mais seria a mesma. Com a revelação do parentesco e o restabelecimento dos laços familiares, a dinâmica entre Ana e Ivan Volkov mudou profundamente. No escritório, a relação profissional continuava, mas era permeada por um respeito e uma cumplicidade que iam além das formalidades. Ivan confiava cada vez mais em Ana, delegando-lhe responsabilidades maiores e envolvendo-a em decisões estratégicas. Ela, por sua vez, sentia-se mais à vontade para expressar suas opiniões e ideias, sabendo que seria ouvida e valorizada. Fora do ambiente de trabalho, a relação de primos começou a florescer. Ivan passou a visitar Dona Lúcia regularmente, e as conversas entre eles se tornaram um ritual. Ele trazia flores, presentes e, mais importante, histórias de sua mãe, Irina, que Dona Lúcia ouvia com uma avidez comovente. Era como se, através de Ivan, ela pudesse finalmente se conectar com a irmã que nunca conheceu, preenchendo um vazio que a acompanhava desde a infância. Ana observava essa interação com carinho. Ver sua mãe sorrir, revigorada pela companhia e pelas memórias, era o maior presente. O tratamento experimental de Dona Lúcia continuava a surtir efeito, e a cada dia ela parecia mais forte, mais cheia de vida. A preocupação constante que Ana carregava havia diminuído, substituída por uma esperança renovada. Ivan, por sua vez, encontrou em Ana e Dona Lúcia uma família que ele não sabia que precisava. A solidão que o cercava, apesar de todo o seu poder e riqueza, começou a se dissipar. Ele, que sempre fora um homem de negócios focado e reservado, agora compartilhava momentos de leveza e afeto, algo que ele havia perdido com a morte de sua mãe. As conversas entre Ana e Ivan, muitas vezes, se estendiam para além dos assuntos da empresa. Eles falavam sobre livros, sobre a vida, sobre os desafios de conciliar ambição e felicidade. Ivan, com sua vasta experiência de vida, oferecia conselhos valiosos, e Ana, com sua perspectiva jovem e idealista, o fazia enxergar o mundo de uma forma diferente. Um dia, enquanto almoçavam em um restaurante discreto, Ivan olhou para Ana com um brilho nos olhos. "Sabe, Ana, quando te conheci, eu te vi apenas como uma garçonete. Uma mulher bonita, sim, mas parte do cenário. E você, com sua resposta, não apenas me calou, mas me fez enxergar a mim mesmo de uma forma que eu não esperava. Você me mostrou a importância da dignidade do respeito e agora me trouxe de volta uma parte da minha família que eu nem sabia que estava perdida." Ana sorriu emocionada.
E você, Ivan, me deu a chance de mudar minha vida, de cuidar da minha mãe, de realizar meus sonhos. E me mostrou que por trás da fachada de um homem poderoso existe um coração generoso e uma história de perdas e buscas. A relação entre eles estava se aprofundando de uma maneira que ambos mal conseguiam definir. Não era apenas parentesco, nem apenas uma relação de chefe e funcionária. Havia uma admiração mútua, um carinho crescente e uma conexão intelectual que os unia. O destino, com suas reviravoltas inesperadas, havia tecido uma trama complexa e bela, unindo duas pessoas de mundos tão diferentes, mas que agora compartilhavam um passado e um futuro. A vida de Ana, antes marcada pela luta e pela incerteza, agora era um mosaico de novas possibilidades. Ela estava crescendo profissionalmente. Sua mãe estava se recuperando, e ela havia encontrado em Ivan não apenas um primo, mas um mentor, um amigo e um elo para uma herança cultural que ela sempre amou. O futuro, que antes parecia distante e nebuloso, agora se apresentava com cores vibrantes e promessas de novas descobertas. A Volkov Holdings prosperava no Brasil, e Ana se tornara uma peça fundamental nessa expansão. Sua mesa, antes repleta de documentos para tradução, agora abrigava projetos complexos e estratégias de mercado que ela ajudava a moldar. Sua voz, antes apenas a de uma tradutora, ganhava peso nas reuniões, e suas análises sobre o cenário cultural e político brasileiro eram cada vez mais valorizadas por Ivan. Ela se sentia realizada, não apenas por sua ascensão profissional, mas por saber que cada conquista contribuía para a estabilidade e a felicidade de sua mãe. Dona Lúcia, por sua vez, era a imagem da recuperação. O tratamento experimental havia superado as expectativas, e os exames mais recentes indicavam uma remissão significativa da doença. O brilho em seus olhos havia retornado, e ela passava os dias cuidando de suas plantas, lendo e, principalmente, revivendo as memórias de sua mãe, Helena, e da irmã russa Irina, com Ivan. A presença dele em suas vidas era um bálsamo, um elo com um passado que ela havia guardado em seu coração por tantos anos. Ivan, ao ver a transformação de Dona Lúcia e a ascensão de Ana, sentia uma satisfação profunda. O vazio que a morte de sua mãe havia deixado em sua vida estava sendo preenchido por essa nova família. Ele, que sempre priorizou os negócios, agora encontrava um novo propósito, uma conexão humana que o nutria de uma forma inesperada. As conversas com Ana se tornaram um porto seguro, um espaço onde ele podia se despir da armadura de empresário e compartilhar seus pensamentos mais íntimos. Um dia, enquanto Ana revisava um relatório sobre a abertura de uma nova filial em uma cidade do interior, Ivan a chamou em sua sala. Ana, tem um desafio para você. Queremos que esta nova filial seja um modelo de integração cultural, não apenas um ponto de negócios, mas um centro que promova o intercâmbio entre o Brasil e a Rússia. E eu quero que você lidere esse projeto. Ana sentiu um misto de surpresa e empolgação. Liderar um projeto tão grande era um salto em sua carreira, uma prova da confiança que Ivan depositava nela. É uma grande responsabilidade, Ivan, mas eu aceito. Eu sei que sim, ele respondeu, um sorriso confiante em seu rosto. Você tem a visão, a paixão e a capacidade. E mais importante, você entende a alma de ambos os países. A preparação para o novo projeto exigiu ainda mais dedicação. Ana viajou para o interior, estudando a cultura local, buscando parcerias e planejando cada detalhe. Ivan, embora ocupado com outras frentes de negócios, acompanhava de perto o progresso, oferecendo suporte e conselhos. A cada etapa, a admiração entre eles crescia e a linha entre o profissional e o pessoal se tornava cada vez mais tênue. Em uma de suas conversas noturnas por telefone, Ana desabafou sobre a pressão do projeto. Às vezes, sinto que é demais, Ivan, que não serei capaz de corresponder às suas expectativas. A voz dele, do outro lado da linha, era calma e encorajadora. Ana, você já superou desafios muito maiores. Lembre-se daquela noite no restaurante, quando você me calou com sua inteligência e sua dignidade.
Você é mais forte do que imagina, e eu estarei aqui para te apoiar em cada passo. Aquelas palavras eram um bálsamo para Ana. Ela desligou o telefone com o coração mais leve, sentindo a força que emanava daquela conexão. O projeto da nova filial não era apenas um desafio profissional, era uma jornada de autodescoberta, um teste de sua própria capacidade, e Ivan, seu primo e mentor, era a âncora que a mantinha firme. O futuro da Volkov Holdings no Brasil estava em suas mãos, e Ana estava pronta para abraçar essa nova fase, com todas as suas promessas e incertezas. O projeto da nova filial no interior do Brasil era ambicioso e exigia a total dedicação de Ana. Ela passava semanas fora, imersa na cultura local, conversando com a comunidade, buscando entender as necessidades e as oportunidades de um intercâmbio cultural genuíno. A ideia de Ivan não era apenas construir um centro de negócios, mas um espaço que pudesse ser um ponto de encontro entre as culturas russa e brasileira, promovendo arte, literatura e educação. Ana se sentia em seu elemento. Sua paixão pela literatura russa, antes um refúgio pessoal, agora se tornava uma ferramenta poderosa para construir pontes. Ela organizava eventos culturais, palestras sobre escritores russos, aulas de idioma e até mesmo um pequeno festival de cinema. A comunidade local, inicialmente curiosa, abraçou a iniciativa com entusiasmo, e a filial começou a ganhar vida, não apenas como um escritório, mas como um vibrante centro cultural. Ivan acompanhava o progresso de Ana com um orgulho crescente. As chamadas de vídeo e os relatórios que ela enviava mostravam não apenas a eficiência de uma gestora, mas a paixão de uma visionária. Ele percebia que Ana estava florescendo, encontrando sua voz e seu propósito em um projeto que era, de muitas formas, um reflexo de sua própria jornada. A saúde de Dona Lúcia continuava a melhorar e ela estava cada vez mais ativa. As conversas com Ivan por telefone ou em suas visitas eram a prova de que a família havia encontrado um novo equilíbrio. Ela incentivava Ana a se dedicar ao projeto, a abraçar cada oportunidade, e a filha sentia a força e o amor da mãe a cada passo. Em uma de suas raras visitas ao escritório central, Ana se encontrou com Ivan para apresentar um relatório detalhado sobre o andamento da filial. A sala de reuniões estava cheia de executivos, e Ana, com sua postura confiante e sua apresentação impecável, cativou a todos. Ela falava com paixão sobre a integração cultural, sobre o impacto positivo na comunidade e sobre o potencial de expansão do modelo. Ao final da apresentação, Ivan se levantou e aplaudiu, seguido por todos os presentes. Ana, ele disse com um sorriso largo, você superou todas as minhas expectativas. Este projeto é um sucesso e é todo seu mérito. Naquela noite, Ivan a convidou para jantar. Não era um jantar de negócios, mas um encontro mais pessoal para celebrar o sucesso e para conversar. Eles escolheram um restaurante tranquilo e a conversa fluiu naturalmente, passando dos negócios para a vida, para os sonhos e para as incertezas. Sabe, Ivan, Ana confessou, às vezes ainda me pego pensando na Ana que era garçonete, na Ana que lutava para pagar as contas do hospital. Parece uma vida tão distante. Ivan a olhou com carinho. Essa Ana ainda está aí, Ana. É ela que te dá a força, a resiliência. Nunca se esqueça de onde você veio. Mas agora, você é muito mais do que isso. Você é uma líder, uma construtora de pontes e uma mulher que encontrou seu lugar no mundo. Aquelas palavras tocaram Ana profundamente. Ela sentia que Ivan não era apenas seu chefe ou seu primo. Ele era um porto seguro, alguém que a entendia e a apoiava incondicionalmente. A conexão entre eles, que havia começado de forma tão inusitada, estava se transformando em algo ainda mais complexo e significativo. Havia uma admiração mútua, uma amizade profunda e um carinho que, por vezes, parecia ir além dos laços familiares. O jantar terminou com a promessa de novos desafios e de uma parceria que se fortalecia a cada dia. Ana sabia que o caminho à frente ainda seria longo, mas ela estava pronta. Com Ivan ao seu lado e com a força de sua mãe, ela sentia que poderia conquistar qualquer coisa.
O futuro da Volkov Holdings no Brasil e o futuro de Ana pareciam mais brilhantes do que nunca. A filial no interior se tornou um case de sucesso, superando todas as expectativas. O modelo de intercâmbio cultural proposto por Ana foi tão bem sucedido que Ivan decidiu replicá-lo em outras cidades, tanto no Brasil quanto em outros países onde a Volkov Holdings tinha operações. Ana agora era a diretora da divisão de intercâmbio cultural da empresa, uma posição de destaque que a colocava no centro das decisões estratégicas globais. Sua vida era um turbilhão de viagens, reuniões e conferências internacionais. Ela falava em palcos importantes, defendendo a importância da cultura como ponte entre nações, e sua história de garçonete à diretora inspirava a muitos. Dona Lúcia, totalmente recuperada e cheia de vitalidade, acompanhava o sucesso da filha com um orgulho imenso. Ela, que havia enfrentado a doença com bravura, agora desfrutava da tranquilidade e da alegria de ver Ana prosperar. A relação entre Ana e Ivan continuava a se aprofundar. As longas conversas, os jantares, as trocas de ideias se tornaram parte essencial de suas vidas. A admiração mútua se transformara em um carinho profundo, e a linha entre o profissional e o pessoal, entre o parentesco e a amizade, era cada vez mais tênue. Havia uma intimidade que não era romântica, mas que era inegavelmente forte, construída sobre respeito, confiança e uma história compartilhada. Um dia, Ivan a convidou para passar um fim de semana em sua casa de campo, nos arredores de São Paulo. Era uma propriedade deslumbrante, cercada por natureza, um refúgio da agitação da cidade. Dona Lúcia também foi convidada, e o fim de semana se tornou um momento de relaxamento e de fortalecimento dos laços familiares. Durante um passeio pelos jardins, Ivan e Ana conversavam sobre o futuro da empresa. Ana, você não é apenas uma diretora brilhante, Ivan disse, olhando para ela com seriedade. Você se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Você me trouxe de volta a uma família, me fez enxergar o mundo de uma forma mais humana. Eu confio em você como em ninguém. Ana sentiu o coração acelerar. As palavras de Ivan, carregadas de sinceridade, a tocaram profundamente. Você também é muito importante para mim, Ivan. Você me deu uma chance quando ninguém mais daria. Me apoiou nos momentos mais difíceis e me mostrou que o poder pode vir acompanhado de generosidade. A conversa se desviou para assuntos mais pessoais. Ivan, pela primeira vez, abriu-se sobre um relacionamento passado, uma história de amor, que havia terminado em desilusão, deixando-o com cicatrizes e uma certa descrença no amor. Ana o ouvia com empatia, percebendo a vulnerabilidade por trás da fachada de homem de negócios. Ela, por sua vez, compartilhou suas próprias experiências, os desafios de conciliar a carreira com a busca por um relacionamento significativo. Às vezes, Ivan confessou, eu me pergunto se um homem como eu, tão focado no trabalho, tão complexo, pode realmente encontrar a felicidade em um relacionamento. Se existe alguém que possa me entender, me aceitar por quem eu sou com todos os meus defeitos. Ana sorriu gentilmente. Ivan, a felicidade não tem uma fórmula. E o amor, quando é verdadeiro, não busca a perfeição, mas a aceitação. Tenho certeza de que existe alguém que verá em você não apenas o empresário poderoso, mas o homem generoso, inteligente e, sim, complexo que você é. Naquele fim de semana, a relação entre Ana e Ivan atingiu um novo patamar. Não era amor romântico, mas era um amor em sua forma mais pura. O amor familiar, o amor de uma amizade profunda, o amor de duas almas que se encontraram em meio às reviravoltas da vida e que se apoiavam mutuamente. Eles eram família, sim, mas eram também confidentes, conselheiros e pilares um para o outro. O futuro, que antes parecia um caminho solitário para Ivan, agora se apresentava com a promessa de uma companhia inestimável. Os anos se passaram, e a Volkov Holdings se consolidou como uma das maiores empresas globais, com a divisão de intercâmbio cultural de Ana sendo um de seus pilares mais inovadores e bem-sucedidos. Ana
agora uma mulher madura e respeitada no cenário internacional, continuava a viajar pelo mundo, inaugurando novos centros, promovendo a cultura e a educação e deixando sua marca por onde passava. Sua história, de superação e sucesso, era contada em artigos e palestras, inspirando uma nova geração de profissionais. Dona Lúcia, com a saúde restabelecida e a alma em paz, desfrutava de uma velhice tranquila e feliz. Ela se orgulhava imensamente da filha e da relação calorosa que mantinha com Ivan. As visitas dele eram sempre aguardadas com alegria, e os três, Ana, Ivan e Dona Lúcia, formavam um núcleo familiar sólido e afetuoso, construído sobre as fundações de um passado inesperadamente revelado. Ivan Volkov, o magnata que um dia havia zombado de uma garçonete, era agora um homem transformado. Ele havia encontrado em Ana não apenas uma parente e uma parceira de negócios brilhante, mas uma confidente e uma amiga inestimável. A solidão que o acompanhava havia se dissipado, substituída pela alegria de ter uma família e pelo propósito de usar sua influência para o bem, um legado que Ana o havia ajudado a construir. A relação entre Ana e Ivan, embora nunca tenha se tornado um romance, era de uma profundidade singular. Eles eram almas gêmeas em espírito, conectados por uma história única, por desafios superados e por uma admiração mútua que só crescia com o tempo. Ivan, com sua sabedoria e experiência, continuava a ser o mentor e o porto seguro de Ana, enquanto ela, com sua visão e paixão, o inspirava a sonhar mais alto e a enxergar o mundo com novos olhos. Em uma tarde ensolarada, Ana e Ivan estavam sentados em um banco no parque, observando as crianças brincarem. A conversa, como sempre, fluiu naturalmente. "Sabe, Ivan", Ana disse com um sorriso pensativo, "às vezes eu ainda me lembro daquela noite no Le Grand Chef. Parece uma vida inteira atrás." Ivan riu, um som caloroso e genuíno. "E eu me lembro da sua resposta, Ana. Eu sou uma mulher que fala russo, Sr. Volkov." Aquelas palavras mudaram a minha vida. E, de certa forma, mudaram a sua também. "Com certeza", ela concordou. "Quem diria que uma ofensa em russo nos levaria a descobrir que éramos família?" Ele a olhou com carinho. "O destino tem seus próprios caminhos, Ana. E eu sou grato por ele ter nos cruzado daquela forma tão inusitada." Ana assentiu, sentindo o calor do sol em seu rosto e a paz em seu coração. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, construído uma carreira de sucesso, garantido o bem-estar de sua mãe e, o mais importante, encontrado uma família e um amigo em Ivan. A história da garçonete que falava russo não era apenas sobre superação, era sobre os laços invisíveis que conectam as pessoas, sobre a capacidade de transformar um começo difícil em uma jornada de descobertas e sobre a beleza de encontrar a família onde menos se espera. O sol começou a se pôr, pintando o céu, com tons de laranja e roxo. Ana e Ivan continuaram sentados em silêncio, desfrutando da companhia um do outro, do presente que haviam construído e das infinitas possibilidades que o futuro ainda guardava. A vida, com suas surpresas e reviravoltas, havia lhes ensinado que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no poder, mas nas conexões humanas, na família e no amor que floresce nos lugares mais inesperados. Uma década se passou desde que Ana, a garçonete que falava russo, e Ivan Volkov, o magnata russo, se cruzaram pela primeira vez. A Volkov Holdings, sob a liderança visionária de Ivan e com a contribuição inestimável de Ana, havia se transformado em um império global que não apenas movia mercados, mas também construía pontes culturais em todos os continentes. A divisão de intercâmbio cultural idealizada por Ana era agora um modelo de sucesso, com centros em diversas capitais, promovendo o diálogo, a arte e a educação entre nações. Ana, aos 40 e poucos anos, era uma figura respeitada e admirada internacionalmente. Sua agenda era repleta de compromissos, desde discursos em fóruns globais a reuniões com chefes de Estado. Mas ela nunca perdeu a essência da jovem determinada que um dia sonhou em mudar sua vida. Seu sorriso era mais confiante, seu olhar mais sereno, e sua voz que antes traduzia palavras agora inspirava milhões.
Dona Lúcia, com seus 80 anos, vivia seus dias com plenitude. A doença era uma memória distante, e ela desfrutava da companhia de sua filha e de seu sobrinho neto, Ivan, que a visitava com a mesma regularidade e carinho. O apartamento simples de Ana havia sido substituído por uma casa mais confortável, mas o calor familiar e as memórias eram os mesmos. Dona Lúcia era a matriarca silenciosa, a guardiã da história de Helena e Irina, e a testemunha viva de como o destino pode tecer os mais belos e inesperados laços. Ivan Volkov, agora um homem de meia-idade, carregava a sabedoria dos anos e a leveza de um coração que havia encontrado a paz. Ele havia aprendido a equilibrar a ambição profissional com a riqueza das relações humanas. Embora nunca tenha se casado novamente, sua vida era plena, cercada por sua família, seus amigos e o legado que ele e Ana estavam construindo juntos. A solidão do passado era um fantasma distante. Em um evento grandioso em Moscou, celebrando os 10 anos da divisão de intercâmbio cultural, Ana estava no palco recebendo uma homenagem. Ivan, sentado na primeira fila, observava-a com um brilho de orgulho nos olhos. Ela falava sobre a importância de quebrar barreiras, de entender o outro, de encontrar a humanidade em cada cultura. Sua voz ecoava pelo salão, e a plateia a ouvia com admiração. Ao final de seu discurso, Ana olhou para Ivan, um sorriso cúmplice em seus lábios. E tudo isso, ela disse, apontando para o sucesso do programa, começou com uma simples frase, em russo, dita por uma garçonete a um empresário que, sem saber, se tornaria minha família. A plateia riu e aplaudiu. Ivan se levantou e Ana desceu do palco para abraçá-lo. Naquele abraço estava contida toda a jornada. A provocação inicial, a luta de Ana, a generosidade de Ivan, a descoberta do parentesco, a recuperação de Dona Lúcia e a construção de um império baseado não apenas em negócios, mas em valores humanos. Mais tarde, em um jantar íntimo com Dona Lúcia, que havia viajado para a celebração, Ivan e Ana brindaram. "À família", Ivan disse, erguendo sua taça. "As surpresas da vida", Ana acrescentou, os olhos marejados. Dona Lúcia, com um sorriso sábio, completou. "E aos laços que o amor e o destino tecem, mesmo quando não esperamos." A vida para Ana e Ivan continuou a ser uma tapeçaria rica e complexa. Eles eram a prova viva de que as conexões mais profundas podem surgir dos encontros mais improváveis e que a verdadeira fortuna reside na capacidade de transformar desafios em oportunidades e estranhos em família. A história da garçonete, que falava russo, era no fim das contas a história de duas almas que, separadas por um oceano e por preconceitos, foram unidas por uma herança secreta e pela força inquebrável do destino. E o futuro para eles era uma promessa de continuar a tecer essa bela e envolvente narrativa. Os anos que se seguiram à celebração em Moscou trouxeram novas oportunidades e desafios, mas a base sólida construída por Ana e Ivan permaneceu inabalável. A divisão de intercâmbio cultural continuou a expandir-se, tornando-se uma força global na promoção da compreensão mútua entre povos. Ana, como sua líder, era uma voz respeitada nos mais altos escalões da diplomacia cultural, convidada a colaborar com organizações internacionais e a moldar políticas que visavam a um mundo mais conectado e empático. Apesar da agenda exigente, Ana nunca se distanciou de suas raízes. Ela mantinha um contato constante com Dona Lúcia, que, mesmo com a idade avançada, irradiava uma sabedoria tranquila e uma alegria contagiante. As conversas entre mãe e filha eram um refúgio para Ana, um lembrete constante da jornada que as havia levado até ali. Dona Lúcia, com sua memória afiada, ainda contava histórias de Helena, sua mãe, e de Irina, a irmã russa, mantendo viva a chama daquela conexão inesperada. Ivan Volkov, por sua vez, começou a delegar mais responsabilidades operacionais, focando-se na estratégia global e em projetos filantrópicos que se alinhavam com a visão de Ana. Ele se tornou um patrono das artes e da educação, investindo parte de sua vasta fortuna em iniciativas que promoviam o acesso à cultura e o desenvolvimento de jovens talentos em regiões carentes.
um reflexo direto da influência de Ana e da história de sua própria família. A arrogância do passado havia sido completamente substituída por uma humildade e um senso de propósito que o tornavam um líder ainda mais admirado. A parceria entre Ana e Ivan transcendeu o profissional. Eles eram confidentes, conselheiros e, acima de tudo, família. A ausência de um relacionamento romântico nunca diminuiu a profundidade de seu vínculo. Pelo contrário, solidificou uma amizade e um respeito que eram raros e preciosos. Eles celebravam as vitórias um do outro, ofereciam apoio nos momentos difíceis e compartilhavam a visão de um futuro onde o legado da Volkov Holdings seria mais do que apenas sucesso financeiro, mas um impacto positivo duradouro no mundo. Um dia tranquilo, Ana e Ivan estavam na casa de campo de Ivan, a mesma onde a relação deles havia se aprofundado anos antes. Dona Lúcia, sentada em uma cadeira de balanço na varanda, observava os netos de Ana, filhos de um relacionamento que Ana havia construído com um homem gentil e parceiro que compreendia sua paixão pelo trabalho e pelo mundo, brincarem no jardim. A cena era de pura serenidade. "Olhe para isso, Ivan", Ana disse com um sorriso. "Quem diria que a vida nos traria a um lugar como este? De uma discussão em um restaurante a uma família tão completa." Ivan assentiu, seus olhos fixos em Dona Lúcia e nas crianças. "É a prova de que o destino tem um senso de humor peculiar, Ana, e de que as conexões mais fortes são as que nascem da verdade e da resiliência." Ele se virou para ela, um olhar de profunda gratidão em seu rosto. "Você não apenas mudou a minha vida, Ana, você me deu uma vida. Uma vida com propósito, com família, com amor. E por isso serei eternamente grato." Ana sentiu uma onda de emoção. "Nós nos demos isso um ao outro, Ivan. Você me deu a oportunidade, a confiança, e me ajudou a encontrar a minha voz. Juntos, construímos algo que vai além de nós mesmos." Sol se punha, pintando o céu com tons vibrantes, enquanto a risada das crianças ecoava no ar. A história da garçonete que falava russo e do magnata russo havia chegado a um ponto de plenitude, mas a narrativa de suas vidas, de sua família e de seu legado continuava a ser escrita, página por página, com a promessa de um futuro ainda mais rico e significativo. Eles haviam provado que a verdadeira riqueza não se media em bens materiais, mas nos laços inquebráveis que unem os corações e as almas, transformando o inesperado em um destino glorioso. A tapeçaria da vida de Ana e Ivan continuou a ser tecida com fios de sucesso, amor e legado. Os anos se transformaram em décadas, e a Volkov Holdings, sob a liderança conjunta de Ivan e Ana, evoluiu para uma entidade que era tanto um império financeiro quanto um farol de intercâmbio cultural e filantropia global. Ana, agora na casa dos 50, mantinha a mesma paixão e energia, mas com a serenidade e a sabedoria que só o tempo e a experiência podem trazer. Sua influência se estendia muito além do mundo corporativo, sendo uma voz respeitada em conselhos de educação e desenvolvimento sustentável. Seus filhos, já jovens adultos, cresceram imersos nessa rica tapeçaria de culturas. Eles falavam português, russo e inglês fluentemente e tinham um profundo apreço pela história de sua família, especialmente pela saga de sua avó, Dona Lúcia, e da tia-avó, Irina. A casa de Ana era um caldeirão de culturas, com livros em diversos idiomas, arte de diferentes continentes e um constante fluxo de visitantes de todas as partes do mundo, refletindo a vida que Ana havia construído. Dona Lúcia, com a bênção de uma vida longa e plena, partiu serenamente em seus 90 e poucos anos, rodeada pelo amor de sua filha, netos e de Ivan. Sua despedida foi um momento de tristeza, mas também de celebração. Ela havia vivido o suficiente para ver sua filha prosperar, para ter sua história familiar resgatada e para testemunhar a união de duas culturas que, outrora distantes, se encontraram através de um laço de sangue e de um destino improvável. Ivan, ao lado de Ana, prestou suas últimas homenagens à tia-avó, sentindo a dor da perda, mas também a gratidão por cada momento compartilhado.
Com a partida de Dona Lúcia, a conexão entre Ana e Ivan se tornou ainda mais profunda. Eles eram os guardiões da memória de Helena e Irina, os pilares de uma família que se estendia por gerações e continentes. Ivan, já na casa dos 70, havia se afastado da gestão diária da Volkov Holdings, mas continuava a ser o presidente do conselho e o principal mentor de Ana. Sua mente era tão afiada quanto sempre, e sua sabedoria, um guia inestimável. Em uma tarde chuvosa em São Paulo, Ana e Ivan estavam na biblioteca da casa de Ivan, cercados por livros e memórias. Ele folheava um álbum de fotos antigas, com imagens de sua mãe e de Helena. "Sabe, Ana", ele disse, a voz um pouco nostálgica, "minha mãe teria ficado tão orgulhosa de tudo o que você construiu, e Helena, sua avó também. Elas sonhavam com essa conexão, mesmo sem saber que um dia ela se concretizaria de uma forma tão grandiosa." Ana sentou-se ao lado dele, pegando uma das fotos. "Elas nos deram a base, Ivan, a coragem, a resiliência, e você me deu a oportunidade de transformar tudo isso em algo real." Ele sorriu, um sorriso que carregava a história de uma vida. "E você me deu a família que eu não sabia que precisava, Ana, o propósito que eu não sabia que procurava." A chuva batia suavemente na janela, criando uma melodia calma. Aquele momento de quietude era um testemunho da jornada que haviam percorrido, das adversidades superadas e dos laços inquebráveis que os uniam. A história da garçonete que falava russo e do magnata russo não era apenas um conto de sucesso, mas uma ode à resiliência humana, à força da família e à capacidade do destino de tecer as mais belas e inesperadas conexões. Eles eram a prova viva de que, no grande palco da vida, as maiores fortunas não são as que se acumulam em bancos, mas as que se constroem nos corações e nas almas, através do amor, da compreensão e do legado que se deixa para as futuras gerações. Os anos continuaram a se desdobrar, e o legado de Ana e Ivan Volkov florescia com uma vitalidade inabalável. A Volkov Holdings, sob a liderança de Ana como CEO, não era apenas um gigante financeiro, mas um farol de inovação social e cultural. A divisão de intercâmbio cultural, sua criação mais querida, havia se tornado um modelo global, inspirando governos e organizações a investirem em programas que promoviam a paz e a compreensão através da arte, da educação e do diálogo. Ana, na plenitude de sua sabedoria e experiência, era uma figura lendária. Seus cabelos agora exibiam fios prateados que apenas acentuavam sua dignidade e seu olhar perspicaz. Ela havia construído uma família amorosa, e seus filhos, seguindo seus passos, estavam ativamente envolvidos na empresa e nos projetos culturais, garantindo que a visão de sua mãe e de Ivan continuasse a prosperar. Eles eram a próxima geração a carregar a tocha, imbuídos dos valores de resiliência, empatia e conexão cultural que haviam definido a jornada de Ana. Ivan Volkov, já em seus 80 anos, permanecia uma presença majestosa e inspiradora. Ele havia se retirado completamente das operações diárias, mas seu escritório na sede da Volkov Holdings era um santuário de sabedoria, onde Ana e seus filhos frequentemente o procuravam para conselhos. Sua mente continuava brilhante e seus olhos azuis, embora um pouco mais velados pelo tempo, ainda brilhavam com a mesma inteligência e o carinho profundo que ele nutria por sua família. Ele passava seus dias lendo, escrevendo suas memórias e desfrutando da companhia de seus netos e bisnetos, que o viam como um avô gentil e um contador de histórias fascinante. A relação entre Ana e Ivan havia se transformado em uma tapeçaria de memórias compartilhadas, respeito mútuo e um amor familiar incondicional. Eles eram mais do que primos ou colegas. Eram almas entrelaçadas por um destino que os havia unido de forma tão improvável. A cada aniversário da Volkov Holdings, ou em reuniões familiares, eles se sentavam juntos, e os olhares trocados contavam uma história que ia muito além das palavras. Em uma tarde tranquila, Ana visitou Ivan em sua casa. Ele estava sentado, em sua poltrona favorita, com um livro aberto no colo. "Ivan",
ela disse com um sorriso. O centro de São Petersburgo foi inaugurado hoje. Foi um sucesso absoluto. Ivan levantou o olhar, um brilho de satisfação em seus olhos. Eu sabia que... Seria, Ana. Você sempre soube como tocar o coração das pessoas, como construir pontes onde outros viam apenas muros. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Venha, sente-se. Eu estava justamente relendo um trecho sobre Helena e Irina. As cartas delas. É incrível como a vida delas, separadas por um oceano, nos uniu de uma forma tão profunda. Ana sentou-se, pegando a mão enrugada de Ivan. É o poder da conexão, Ivan. O poder da família, do destino. E daquela frase em russo que mudou tudo. Ele apertou a mão dela com carinho. Sim, Ana, aquela frase. Ela foi o início de tudo. O início de uma nova vida para mim e para você. O início de um legado que, espero, continuará por muitas gerações. O sol poente tingia o céu de tons dourados e rosados, iluminando a sala com uma luz suave. Ana e Ivan, sentados lado a lado, eram a personificação de uma história que havia começado com uma faísca de atrito e se transformado em um incêndio de amor e propósito. A garçonete que falava russo e o magnata russo haviam juntos reescrito não apenas suas próprias vidas, mas também a narrativa de como o mundo poderia se conectar, provando que a verdadeira riqueza reside na humanidade compartilhada e nos laços que o coração tece, independentemente das fronteiras ou das expectativas. O legado deles não era apenas de sucesso, mas de uma profunda e duradoura conexão. O tempo, implacável em seu avanço, continuou a moldar a história de Ana. Ivan. A Volkov Holdings, agora sob a liderança incontestável de Ana, florescia como um ecossistema de inovação e humanidade. Seus filhos, já em posições de destaque, eram a prova viva de que o legado de sua mãe e de seu tio-avô Ivan estava em boas mãos. Eles não apenas herdaram o acumen para os negócios, mas também a paixão pela cultura e o compromisso com a filantropia que haviam sido os pilares da empresa. Ana, agora uma mulher de cabelos totalmente prateados, mas com a mesma energia vibrante de sua juventude, era uma figura lendária. Sua sabedoria era procurada por líderes mundiais e sua voz, um farol de esperança em um mundo muitas vezes dividido. Ela havia recebido inúmeros prêmios e honrarias, mas sua maior recompensa era ver o impacto tangível de seu trabalho. Escolas construídas, artistas apoiados, diálogos interculturais florescendo em cada canto do planeta. Ivan Volkov, o patriarca, havia finalmente encontrado a paz eterna em seus 90 e poucos anos. Sua partida foi um momento de profunda tristeza para Ana e toda a família Volkov, mas também de uma imensa gratidão. Ele havia vivido uma vida plena, redimida e transformada por uma conexão inesperada. Seu funeral foi um evento discreto, mas comovente, reunindo pessoas de todas as partes do mundo que haviam sido tocadas por sua generosidade e sabedoria nos últimos anos de sua vida. Hannah, ao lado de seus filhos, proferiu um discurso emocionante, lembrando a todos do homem complexo e brilhante que Ivan havia sido e de como uma simples frase em russo havia mudado o curso de suas vidas. Com a ausência física de Ivan, Ana sentiu um vazio, mas também uma força renovada. Ela sabia que o espírito dele vivia em cada projeto da Volkov Holdings, em cada centro de intercâmbio cultural e, principalmente, no coração de sua família. A responsabilidade de carregar o legado agora era totalmente sua, e ela a abraçava com a mesma determinação de sempre. Em uma tarde ensolarada, Ana estava sentada no banco do parque, o mesmo onde ela e Ivan haviam compartilhado tantas conversas. Seus netos brincavam por perto, e a risada deles era música para seus ouvidos. Ela folheava um pequeno livro, uma coletânea de poemas russos que Ivan lhe havia dado anos atrás. Vovó, um de seus netos perguntou, aproximando-se. Você está lendo em russo? Ana sorriu, acenando com a cabeça. Sim, meu querido. É uma língua muito especial para a nossa família. Foi através dela que a nossa história começou. Ela fechou o livro, olhando para o horizonte.
Sua bisavó, Dona Lúcia, e seu tio-avô, Ivan, me ensinaram que a vida é cheia de surpresas, que as maiores riquezas não são as que se veem, mas as que se sentem no coração, e que a família, seja de sangue ou de alma, é o maior tesouro de todos. Ela sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto, como um aceno de Ivan. A história da garçonete que falava russo não era apenas um conto de superação e sucesso. Era um épico sobre a interconexão humana, sobre a capacidade de transformar a adversidade em oportunidade e sobre o poder duradouro do amor e da família. O legado de Ana e Ivan não estava apenas nos edifícios e nos projetos que construíram, mas nas pontes invisíveis que eles ergueram entre corações e culturas, garantindo que a melodia daquela frase em russo continuaria a ecoar por muitas gerações. A vida, em sua infinita sabedoria, havia tecido um final que era, ao mesmo tempo, um novo começo. O legado de Ana e Ivan Volkov não era mais apenas uma história, era uma instituição viva, pulsante e em constante evolução. A Volkov Holdings, sob a liderança de Ana e posteriormente de seus filhos e netos, transcendeu o conceito de uma mera corporação. Tornou-se um símbolo global de como o capital pode ser um catalisador para a compreensão cultural, a educação e a filantropia. Os centros de intercâmbio cultural, espalhados por todos os continentes, eram agora pilares de comunidades, fomentando diálogos, celebrando a diversidade e inspirando milhões a enxergar o mundo sem fronteiras. Ana, já uma matriarca venerada, observava o mundo que ajudou a construir com um coração pleno. Seus cabelos brancos emolduravam um rosto marcado pelas experiências, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade e curiosidade da jovem garçonete que um dia ousou responder em russo. Ela havia se aposentado da gestão ativa, passando o bastão para a próxima geração, mas sua influência e sabedoria continuavam a ser a bússola moral da empresa e da família. Seus netos, agora à frente de divisões importantes da Volkov Holdings, carregavam o nome com orgulho e responsabilidade. Eles haviam crescido ouvindo as histórias de Dona Lúcia, as memórias de Ivan e a incrível jornada de sua avó. A frase em russo, "Я женщина, которая говорит по-русски, господин Волков", eu sou uma mulher que fala russo, senhor Volkov, havia se tornado um mantra familiar, um lembrete de que a dignidade, a inteligência e a coragem podem abrir portas inimagináveis. Em um dia especial, o centenário do nascimento de Ivan Volkov, a família se reuniu na antiga casa de campo de Ivan, que agora era um museu e centro de estudos dedicado ao intercâmbio cultural. Ana, sentada em um banco de pedra no jardim, observava seus bisnetos correrem pelos gramados, a risada deles ecoando no ar. Um de seus netos, que agora presidia a divisão de intercâmbio cultural, aproximou-se dela. "Vovó", ele disse com um sorriso, "o centro de Moscou está organizando uma exposição em homenagem ao tio-avô Ivan, e eles querem que você escreva o prefácio do catálogo." Ana sorriu, um brilho nostálgico em seus olhos. "Seria uma honra, meu querido. Há tanto para contar sobre Ivan, sobre a jornada que ele e eu compartilhamos." Ela olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. "Sabe, a vida é uma tapeçaria complexa. Cada fio, cada cor, cada nó tem seu propósito. E o nosso, o de Ivan e o meu, foi o de tecer pontes, de mostrar que as diferenças podem ser a nossa maior riqueza." Ela fez uma pausa, respirando fundo o ar fresco. Aquele dia no Le Grand Chef, quando tudo começou, parecia apenas um pequeno incidente, uma ofensa, uma resposta, mas foi a semente de algo muito maior. Foi a prova de que a coragem de ser quem somos, de defender nossa voz, pode mudar não apenas nossa própria vida, mas o mundo ao nosso redor. O neto sentou-se ao lado dela, ouvindo atentamente. "É uma história incrível, vovó, e é o que nos guia hoje." Ana assentiu, seus olhos marejados de gratidão e de uma profunda paz. Ela havia visto o mundo mudar, havia sido parte dessa mudança e havia deixado um legado que transcenderia o tempo. A história da garçonete que falava russo, de Dona Lúcia, de Ivan Volkov, de Helena e Irina, não era apenas uma narrativa de indivíduos,
Era a história da humanidade, da busca por conexão, da resiliência do espírito e do poder transformador do amor e da família. E enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de esperança, Ana soube que a melodia daquela frase em russo continuaria a inspirar, a unir e a ecoar para sempre, através das gerações. O final da história não era um ponto final, mas um infinito e belo recomeço. As décadas se estenderam. A teia da história de Ana e Ivan Volkov se tornou ainda mais intrincada e vasta, alcançando cantos do mundo que eles jamais imaginaram. A Volkov Holdings, sob a liderança da terceira geração, era um império que não só prosperava economicamente, mas também servia como um farol de esperança em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. Os desafios globais haviam mudado. Novas fronteiras digitais, desinformação e tensões geopolíticas exigiam abordagens inovadoras para a compreensão mútua. Ana, agora uma figura lendária com mais de 80 anos, permanecia a matriarca, sábia e o coração pulsante de tudo. Seus cabelos eram uma coroa de prata, e seus olhos, embora mais profundos, ainda carregavam a chama da determinação e da curiosidade. Ela havia se afastado das responsabilidades diárias, mas sua presença era uma âncora, um lembrete constante dos valores fundamentais que haviam moldado a empresa. Seus netos, Sofia, a CEO, e Léo, que liderava a divisão de intercâmbio cultural, frequentemente buscavam sua orientação. Em um período de crescente polarização global, onde a desinformação digital ameaçava fragmentar sociedades e incitar conflitos, a divisão de intercâmbio cultural da Volkov Holdings lançou uma iniciativa ambiciosa, a Rede de Diálogo Global. Utilizando tecnologias avançadas, mas focada na essência da comunicação humana, a rede conectava pessoas de diferentes culturas em conversas mediadas, workshops virtuais e projetos colaborativos, visando combater preconceitos e construir empatia. Léo, um jovem visionário que herdara a paixão de sua avó pela cultura e a perspicácia de Ivan para a estratégia, estava à frente do projeto. Ele se via constantemente consultando Ana, buscando sua perspectiva sobre como manter a autenticidade e a profundidade das interações em um ambiente digital. Vovó, Léo, disse em uma tarde, enquanto revisavam os planos para a rede de diálogo global, como podemos garantir que, mesmo com toda a tecnologia, as pessoas realmente se conectem? Que não se perca a essência do que você e o tio-avô Ivan construíram? Ana sorriu um sorriso que carregava a sabedoria de uma vida. Léo, a tecnologia é apenas uma ferramenta. O que realmente importa é o coração humano. Lembre-se sempre daquela noite no Le Grand Chef. Não foi a língua russa que mudou tudo, mas a dignidade com que as palavras foram ditas. Foi a disposição de Ivan de ouvir, de ver além da superfície. A verdadeira conexão acontece quando nos permitimos ser vulneráveis, quando ouvimos com a intenção de entender, não apenas de responder. Ela continuou, seus olhos fixos em um retrato de Ivan que adornava a parede. Seu tio-avô Ivan me ensinou que o poder pode ser usado para construir, não apenas para dominar. E sua bisavó, Dona Lúcia, me mostrou a força da resiliência e a beleza de uma história redescoberta. A essência está em lembrar que, por trás de cada tela, de cada cultura, de cada opinião diferente, há um ser humano com sua própria história, seus próprios medos e suas próprias esperanças. Inspirado pelas palavras de sua avó, Léo, e sua equipe implementaram programas de treinamento em escuta ativa e empatia cultural para os facilitadores da rede de diálogo global. Eles enfatizaram a importância de contar histórias pessoais e de encontrar pontos em comum, assim como Ana e Ivan haviam feito em sua própria jornada. A rede de diálogo global se tornou um sucesso estrondoso, recebendo aclamação internacional. Em um mundo que parecia cada vez mais dividido, ela provou que a ponte da compreensão ainda era a mais forte de todas. Ana, observando o impacto de sua visão se manifestar através de seus netos, sentiu uma profunda paz. O legado não era uma estática homenagem ao passado, mas uma força dinâmica que continuava a moldar o futuro. A história da garçonete que falava russo,
que começou com uma simples frase de desafio, havia se transformado em um hino global à unidade e à capacidade inesgotável do espírito humano de transcender barreiras e construir um mundo mais conectado e compassivo. E assim, a narrativa continuava em cada nova conexão, em cada nova ponte erguida. O mundo, em sua incessante dança de progresso e conflito, continuava a apresentar novos desafios. A rede de diálogo global da Volkov Holdings, sob a liderança de Léo, havia se estabelecido como um baluarte contra a crescente polarização digital, mas as tensões geopolíticas e as ondas de desinformação se intensificavam, testando a resiliência das pontes de compreensão que haviam sido construídas. A complexidade do cenário global exigia mais do que nunca a sabedoria e a visão que Ana e Ivan haviam cultivado. Ana, com seus mais de 80 anos, observava o desenrolar dos acontecimentos de sua casa, agora um refúgio de serenidade e memória. Seus dias eram preenchidos com a leitura, a jardinagem e, principalmente, com as visitas e as longas conversas com seus netos e bisnetos. Ela era a guardiã viva da história, a fonte de inspiração e o farol moral para a família Volkov. Em um momento de particular turbulência, quando um conflito regional ameaçava desestabilizar continentes e a retórica de ódio se espalhava rapidamente pelas redes, Léo se viu diante de um dilema. A rede de diálogo global estava sob ataque, com trolls e agentes de desinformação, tentando sabotar as conversas e desacreditar os esforços de paz. Ele se sentia exausto, a esperança vacilando diante da magnitude da tarefa. Desanimado, Léo procurou Ana. Ele a encontrou sentada em sua poltrona favorita, com um velho álbum de fotos no colo. "Vovó", ele começou, a voz carregada de frustração. "Parece que estamos lutando contra moinhos de vento. Quanto mais tentamos unir, mais força a divisão ganha. Às vezes me pergunto se tudo o que construímos realmente faz diferença." Ana fechou o álbum, seus olhos fixos no neto. "Léo, a diferença não é sempre visível em grandes manchetes ou em números grandiosos. A verdadeira diferença se faz nos corações, nas mentes, nas pequenas conexões que se estabelecem. Lembro-me de quando Ivan e eu começamos. O mundo era diferente, mas os preconceitos eram os mesmos. A descrença na possibilidade de união era a mesma." Ela fez uma pausa, um sorriso suave em seus lábios. Seu tio-avô Ivan, no início, via apenas o lucro, o poder. Eu, numa garçonete, via a sobrevivência, mas através de uma simples frase, de uma conversa, de um reconhecimento mútuo da humanidade, nós começamos a mudar. Não mudamos o mundo, de uma vez, mas mudamos o nosso mundo. E isso, Léo, é o que importa. Ana estendeu a mão e pegou a de Léo. Não se esqueça da força de uma única voz, de um único gesto de empatia. A rede de diálogo global não é sobre eliminar o conflito, mas sobre criar espaços onde a humanidade possa prevalecer, onde as pessoas possam se ver nos olhos umas das outras, mesmo que através de uma tela. Não desista da pequena chama. Léo, é ela que pode acender a maior das fogueiras. As palavras de Ana foram um bálsamo para a alma de Léo. Ele percebeu que a luta pela compreensão não era uma batalha para ser vencida de uma vez por todas, mas um compromisso contínuo, uma série interminável de pequenos atos de fé na humanidade. Ele voltou ao seu trabalho com uma nova perspectiva, focando em fortalecer as comunidades locais dentro da rede, capacitando indivíduos a serem agentes de diálogo